24 de fevereiro, hoje quinta-feira, e estamos começando o nosso evangelho, nossa reflexão matinal, nosso momento de inspiração, nosso momento de estar junto, aquecendo o nosso sentimento, buscando perspectivas de força, de verdade na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre verdade. Hoje o assunto é desafiador, fortíssimo, impactante. Então, bora começar. Deixa eu ver aqui minha turma que chegou. Deixa eu pegar meu coração para dar bom dia para os meus amores. Tia Sônia, querida, Robertuga, Ivone, que bom você tá aqui, Ivone. E seu pai tá bom? Adriana, meu amor querido, Alcinir iluminada. Bom dia, amores, bom dia, Carlão, Paulinha Carvalho, Ale Alves, Eliana Barbosa, você tá aqui, meu amor, que bom. Bom dia, amores, Raquelzinha querida, bom dia, Rogerinho, galera, Tony, meu amor, Edinho, meu irmão querido, feliz quinta com as luzes trazidas, ai, meu amor, tia amada, Leonor, querida, Reizinho, oba, estamos todos aqui. Deixa eu pegar muito aquecimento no coração hoje. Muito, porque hoje quase que eu pulei esse capítulo. Quase que eu pulei. Eu não pulei para ser fiel à sequência. Bom dia, Jennifer. Tá melhorando seu pai? Que bom, querida. Que bom, viu? Gente, esse capítulo de hoje, o Emmanuel vai trazer... Ai, esses corações são como abraços que a gente se dá. Ou melhor, que a gente troca, né? O Emmanuel hoje... Bom dia, Silvítia. Bom dia, Maria, Duda. O Emmanuel hoje vai trazer um capítulo intitulado Recapitulações. A ideia dele aqui é mostrar a evolução da humanidade. Então, ele vai fazer aqui, ele vai abordar dois pontos, a evolução em massa e alguns pontos individuais. Como que ele vai fazer isso? Mostrando que de tempos em tempos a história revive o que já aconteceu. E aí surge um ponto, se a gente revive o que já aconteceu, cadê a evolução? Porque a evolução ela não se dá reta. Bom dia, Kika, amor! A evolução não se dá reta, ela se dá em espiral, né? Espiral de crescimento. Então, porque assim, como que fica fácil entender que é em espiral? Porque eu não decido, hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra. Não funciona assim. O processo de transformação, de regeneração, de evolução, ele é complexo, ele envolve uma série de camadas, vamos chamar, de camadas mentais, emocionais, interiores, de transformação, de iluminação. Então, não é simplesmente, não é reto, ele é em espiral, né? Então, se andou, parece que não andou nada, mas andou. E, olha o contraponto, né? Porque essa transformação já é lenta, mas ela é real, ela existe. A gente percebe as transformações na massa. Então, existem melhorias no mundo? Claro que existem. Vamos pensar em 2000 anos atrás e hoje.
É claro que existem. E aí ele vai colocar aqui, existem esplendores, mas também existe ainda algum... Bom dia, Daizinha! Alguma resistência, né? É como que se a gente desse um passo ou dois e voltasse um passo ou dois, né? Então essa é a tônica do capítulo, onde ele vai falar, onde ele vai chamar. Ó, e aqui é importante, hein, gente, porque o que a gente vai tirar dessa lição para o nosso dia? O que fica é qual o meu compromisso com a verdade, com a transformação. E este é o aspecto individual, porque a humanidade, a massa humana, pode apresentar um certo recuo, uma certa resistência na evolução. Lembrando que evolução é cuidar do espírito, né? Evolução é cuidar em primeiro lugar da busca do reino de Deus na Terra. Então, isso é evolução em massa. A humanidade pode resistir, mas eu, na individualidade, resisto ou eu percebo fatores de crescimento, de transformação, de enfrentamento. E isso é complicado porque individualmente viver em espírito e verdade é altamente desafiante, porque a gente tende a seguir uma massa. Então assim, tá todo mundo fazendo, não tá errado eu fazer. Mas o que é que a minha consciência, a minha percepção evolutiva me diz? Não é porque todo mundo tá indo que é certo. Tá ferindo princípios, tá ferindo meus valores. Meu coração diz que eu não devo fazer isso, né? Então, por exemplo, todo mundo se defende e briga com força, né? Na hora da defesa, ofende, agride, humilha verbalmente ou até fisicamente. Por que isso acontece na massa? Eu devo fazer? É natural, melhor. Devo não, devo é uma conotação já mais muito radical. É natural pra mim? Se eu fizer, tudo bem, porque todo mundo tá fazendo mesmo? Essa é a lição de hoje. Confrontar essas duas verdades em nós. A verdade da comunidade que a gente vive, da comunidade humana, e a verdade íntima, com a força que ela tem para ser vivida, para ser externalizada. Olha que assunto desafiador, difícil, né não, gente? Eu achei muito difícil, quase que eu pulei ele. Giza, bom dia, meu amor, bom dia, minha pituca. Vocês estão aí ainda ou vocês tudo correram já? Porque o assunto é muito chato, muito complicado esse assunto. Não quero ele. Vocês estão aí? Tem alguém aí? Ah, tem. Que susto! Falei, ai meu Deus, o assunto é desafiador. Eu quis fugir, espantei todo mundo. Então vamos lá, olha, corações, todo mundo preparado para começar a lição de hoje, que, opa, refletindo, ó, gente, deu pausa aqui pra mim, acho que deu uma falhadinha, vocês estão aí? Acho que voltou, né? Ótimo, porque quando a gente pensa em verdade, assim, do evangelho, travou, né, Kika? Deu uma pausa aqui pra mim e voltou, ótimo, ai que bom, travou um pouco. Edinho sempre. Ó, quando a gente pensa em verdade, viver em espírito
e verdade. Olha, Rô, que coincidência! Coincidência é outro nome de Deus. Eu tinha um professor que falava isso. Coincidência é outro nome de Deus. Amores, ó. Quando a gente tem uma verdade, tem princípios, mas que são aqui, olha, estão guardados, são íntimos. E a gente, para viver isso em comunidade, a gente esconde o que pensa, a gente finge que pensa outra coisa para agradar a massa, para viver bem, para ganhar likes, para não ser criticada. Quando a gente, tem uma verdade e confronta essa nossa verdade com uma aparência mais sociável, a gente vai doer. Esse capítulo é doído. Isso é hipocrisia. Então, por que é doído? Porque, gente, a hora que eu comecei a ler esse capítulo, eu identifico em mim um monte de coisa, né? Que, sabe, aquela história de, nossa senhora, o momento é muito delicado, tem coisa que a gente não pode falar porque dá briga, porque as pessoas desgostam, porque ofende. Pera! Então a gente não vai buscar a verdade. E pasmem, porque o trecho deste capítulo foi tirado. O Emanuel, bom dia, Naizinha, bom dia, Cibele. Alcinir, é isso mesmo, o problema deve ser enfrentado e não a gente fugir. Esse capítulo foi tirado, sabe de qual parte? Uma parte que Jesus está comentando que muitas pessoas, naquele momento onde ele pregava a verdade, muitas pessoas queriam, mas não iam, com medo dos fariseus. Edinho saiu, não aguentou. Vocês viram que o Edinho colocou aqui? Edinho saiu. Edinho, eu vou sair também. Carla saiu, não aguentou. Gente, é desafiante esse tema. É desafiante. Então vamos lá, porque o mundo hoje, a gente precisa descortinar essas conjunturas reais que a gente vive para poder encontrar uma ação, né, digna do fiel, do trabalhador de Jesus, do servo do bem. E a primeira ação do homem fiel é viver em verdade. Viver em verdade não é sair brigando com todo mundo. É aí que tá o desafio. Porque senão é voltar para trás. Todo mundo que tá errado, que isso não pode. Para. O erro é uma coisa, o errado é outra. Então, não é sair brigando com pessoas que a gente restabelece a verdade. O posicionamento de ideias, a firmeza dessa condução solicita de nós um tom acima da nossa possibilidade. Então, o meu impulso é de reagir e brigar. Mas isso não condiz, isso não alinha com os princípios do homem de bem. Então não é brigar. Então é o quê? Carla, mas então o que eu vou fazer? Pois é. Você vai descobrir a sua possibilidade de ação em defesa da verdade. Eu não me omito. Eu já sei que omissão ou maquiagem são hipocrisias. Hipocrisias que eu não quero viver. Então a verdade solicita de mim uma ação digna aos meus princípios. O que eu dou conta de fazer? Quando alguém falar alguma coisa assim pra mim, eu vou mostrar a verdade. Ok, descubra a forma de mostrar a sua verdade.
né? Vocês estão comigo? Porque, ó, lá no ambiente de trabalho, gente, a gente convive com pessoas que pensam milhões de coisas diferentes. E conviver com pessoas diferentes, defendendo a nossa ideia, alicerçados no bem, é o nosso desafio. E aí o João conta que Jesus falou assim, ó, agora vai fechar a ideia, hein? Vou tirar alguns trechinhos aqui do capítulo. Então, algumas pessoas acreditavam em Jesus, mas não o seguiam, por causa dos fariseus, por causa das impressões da época. E aí, Jesus falou assim, no ambiente de trabalho socorre, porque eles não assistiram a live. Gente, hoje vocês estão top das galáxias. Boa, Paulinha. Quem assiste a live se contém mais, né? Boa. Então, ó, por que a gente se omite? Porque as pessoas amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, isso está em João 12:43. E o Emmanuel fala assim, os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Então, olha aqui, a evolução impulsionando para cima. Mas a moral, que é viver em espírito e verdade, a moral do homem precisa estar alinhada, precisa estar justaposta ao crescimento evolutivo, crescimento de massa, crescimento de mundo. Olha a Rô trouxe outro depoimento bacana, adoro teus depoimentos. Rô, você abre o coração aqui pra nós. Sou briguenta, não aguento ver coisa errada nem humilhação, mas não sou hipócrita, tento mudar na medida do meu crescimento. Bom, isso tudo, Rô, essa avaliação da nossa verdade e o tempero desta verdade nas relações é muito importante a gente perceber. Porque em nome de não ser hipócrita, né, eu também não devo cometer a polaridade assim, eu não quero ser hipócrita, vou mostrar tudo que eu penso. Peraí, você vai ser briguenta? Então assim, entre não ser hipócrita e ser briguenta, eu vou viver em espírito e verdade, que é conduzir melhores ações dignas aos princípios, à bondade, ao amor. Muito bom, Rô, obrigada, meu amor, elucida muito exemplos. Aí ele fala assim, o espírito humano, a força e o direito caminham a força e o direito caminham com alternativas de domínio. Olha isso, gente, olha como mostra que assim, ó, ele tá falando aqui de massa, hein, mas tem uma individualidade. Na massa, quem que vence? O que a história mostra? A história mostra a preponderância da força, do domínio, sobrepondo-se ao fraco, ao submisso. Então, multidões esclarecidas regressam, olha isso, regressam a alucinações. Então, ó, essa é a espiral de evolução da massa. Eu tenho princípios, mas em nome das aparências, da força, do poder, aí a gente cai em humilhação ao fraco. Não, mas eu estou defendendo uma verdade. Qual verdade? Qual verdade é essa? Uma verdade egoísta
uma verdade relativa de poder e força? Então esse exame precisa ser feito. Rô, eu era assim também, brigava por tudo, era dona da verdade. Boa, Ivone, olha cada depoimento bacana. Hoje, no Espiritismo, me controlo mais, ótimo, para a maioria das lutas. Tia Sônia, às vezes calar e exemplificar valem mais. Exato. Pregar o evangelho não é tagarelar evangelho. Pregar evangelho é atuar. Vamos colocar aqui esse lastro. Atuar em espírito e verdade. Porque fugir da verdade não é pregar evangelho. Ai, Carla, mas tem verdade que não pode ser dita. Então exemplifique. Porque os discípulos, no tempo de Jesus, os discípulos, o que mais... Vamos lembrar lá do... Paulinha, já leio, amor. Vamos lembrar lá do Paulo e Estevão. Uma coisa que incomodava o então Saulo, né? Ele não tinha ainda mudado de nome. De ver o Estevão tão tranquilo, né? O Estevão ali, ele tinha uma paz que o doutor da lei, que tinha a lei de Moisés na ponta da língua, não possuía. Então, como é que se conhece um verdadeiro discípulo? O que é viver em espírito e verdade? Os discípulos nos ensinaram isso. É pregar, sim, a verdade com atitudes, com ações, com sentimentos, com algumas falas, mas acima de tudo, com amor, com caridade, com respeito ao errado, porque a pessoa que erra merece o nosso respeito. A gente combate ideia, não pessoas. Não pessoas. A Paulinha falou assim, deixa eu ver o que a Paulinha falou. Não são grandes causas, mas pequenas coisas que a gente deve manter a nossa consciência e fé. No trabalho, às vezes preciso falar e aguardar o momento de me manifestar e mostrar com calma que aquilo deve ser mudado. E já levo argumentos e tenho obtido mais resultados. Pois é, Paulinha. Olha ela dando um depoimento, um trabalho de passarinho. Ela dando um depoimento de que a elaboração, a estratégia de uma ação, ela não é impulsiva. No impulso não tem estratégia, tem reação emocional. Então, a estratégia, ela é meticulosa, né? Ela precisa ser raciocinada, precisa ser sentida. E aí é que entra esse processo, né? Vocês falaram, acho que foi a tia Sônia que falou isso, vocês estão falando aí, vocês estão complementando coisas que, olha, gente, tá show de bola. Porque falar no impulso não é legal, né? Muitas vezes é melhor se calar. Acho que foi minha tia que falou isso, né? Se calar e demonstrar. Porque a sua serenidade, a sua tranquilidade atesta a seu favor. E elabora melhor. Vai lá, pensa, como é que eu vou lidar com isso? E aí sim, né? Aí sim, constrói uma plataforma confiável, segura de ação. Ah lá, Kika, muitas vezes podemos estar certos, mas fica melhor se calar. Rô, acho que você respondeu para Ivone, né? Não quero ser dona da verdade. Não é que não consigo ainda ficar calada vendo pessoas... Ah, isso é o que você falou lá em cima, né? Não saio falando o que penso, não. Só procuro ajudar quem possa.
eu sei, te conheço. É isso mesmo. Que a Ivone deu um depoimento também, né? De ser assim. Edinho, o equilíbrio é fundamental nesse mundo dos negócios, onde temos que viver evangelho em atitudes sutis. Perfeito. Isso é viver em espírito e verdade. Eu não preciso declarar guerra. Pelo contrário, quem vive em espírito e verdade vive a paz, mas não se cala. Viver a paz não é falar amém para tudo. Porque, eu não sei se foi Gandhi, acho que foi Gandhi, hein? Essa frase acho que é do Gandhi. Se queres viver a paz, prepara-te para a guerra. Eu adoro essa frase, adoro ela, porque para manter a paz no Aeluz, por exemplo, para manter a paz no Aeluz, eu não posso estar achando que tá tudo lindo, maravilhoso sempre. A gente, né, a turma ali da frente precisa estar sempre a postos para manter a paz, mas a postos para evitar problemas maiores, evitar que o trabalho distorça e se perca. Olha isso, gente. A Raquel falou assim, às vezes, difícil pra mim. Ai, tia amada. Às vezes dá vontade de explodir, né, Raquel? Em muitas situações. Mas me calo para refletir melhor a situação. Não é fácil. Raquel, foi bom você falar isso. Muito bom, porque, ó, se calar para refletir e atuar com estratégia não é fugir e nem reprimir sentimentos. Então, atenção nisso, né? Eu devo elaborar uma estratégia, confrontar aquela situação indevida com as ferramentas do amor, do bem, mas atuar. Porque senão eu jogo a sujeira para baixo do tapete. Ai, não vou caçar rolo, não. E aí vai engolindo. Chega uma hora que não aguenta. Não é isso que é viver em espírito e verdade. Então, muito bom, Raquel. Atitudes sutis, anotada. Gente, que delícia de estudo que foi hoje. Então, olha, para encerrar, deixa eu pegar essa. Eu não vou ler não, porque tá muito comprido. Nosso horário já deu. Aqui, para finalizar, Jesus nos pergunta: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Então a gente vai fechar com essa frase e vou concluir aqui que quando a gente não vive em espírito e verdade, porque espírito e verdade é luz. Quando a gente não vive em espírito e verdade, a gente está vivendo nas sombras. As sombras que chegaram, não, as sombras que nós criamos. Por omissão, por agressão, por distorção, por medo, por culpa. Sombras que criamos. E aí Jesus vem e fala assim: Carla, o que você está fazendo com as ferramentas do evangelho que eu te dei? Bom dia, senhoraços! Raquel, Kika, Maninha, Paulinha, o que você está fazendo com as ferramentas para trabalhar em paz, pela paz que eu te dei? Porque o evangelho é isso. Evangelho não é sentar e desfrutar de uma paz que não foi plantada. Evangelho é ir lá plantar. Aí tem aquela história, eu gosto muito disso. Bartolomeu virou para Jesus lá no livro Boa Nova e falou assim: mestre, mas a gente tem que ser essa fortaleza, a gente tem que ser forte o tempo todo. O evangelho exige isso de nós. E aí Jesus responde: Bartolomeu, o evangelho não exige, ele transforma. Então, uma pessoa transformada
não vive em sombra, vive na luz. E é isso, meus amores, os tempos de hoje nos pedem essa vivência em cima de verdade e espírito, porque é aqui que mora a nossa missão, a nossa salvação, o nosso compromisso. Então, Senhor Jesus, agradecemos-te imensamente esse estudo de hoje e rogamos-te com toda a força de nossa alma. Esteja conosco, Senhor, em sentimento, em pensamento, em ações, que saibamos trazê-lo como parceiro, como sócio incondicional em todas as nossas ações. Muito obrigada, Divino Mestre Jesus, pelo dia de hoje. E a Jennifer aqui está nos lembrando de orar pela Ucrânia. Não sei se vocês já devem ter visto, né? Mas a Rússia já soltou já umas bombas. Senhor, Senhor Jesus, somos tão frágeis, tão pequenos, tão passíveis de erros. Mas neste momento onde a dor invade o nosso coração, pensando em irmãos oprimidos e irmãos opressores, queremos voltar a Ti, Senhor, para uma luz extra para estes irmãos. Divino Mestre Jesus, que a Sua luz possa ser alcançada aos que sofrem, aos que choram, para um consolo. Senhor, que a Sua luz possa ser alcançada aos que promovem a dor, para que eles lembrem que neste mundo existimos para cocriar contigo. Não nos compete a guerra, Senhor. Que a Sua luz possa alcançar o coração dos condutores desta ação, que eles possam se controlar nas mãos ferozes. Divino Mestre Jesus, oramos pelos agressores e pelas vítimas, porque todos são irmãos. E em Ti, Senhor, na Tua presença, como seres tão pequenos que somos, podemos vibrar, abençoar, irradiar para todos eles. Que a Tua luz se faça na Ucrânia neste momento. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Jennifer, bem lembrado, meu amor, que bom. Bem lembrado. Dói aqui, né? Uma guerra lá. Mas é isso, amores. Forte, né, Raquel? Amores, então é isso. Vamos encerrar, que nós já extrapolamos. Vocês devem ter que trabalhar. E eu tô aqui segurando todo mundo. Amores, que assim seja. Até amanhã. Naizinha, Edinho, Jennifer, Ale, Leonor, Pituca, Reizinho, Tia Sônia, Raquel, Kika, Ivone, Robertuga. Amores, que assim seja. Senhorossos, que assim seja. Amores, um super beijo. E ó, uma dica para hoje. Vibrem, mas não se associem à dor, né? Vamos contribuir e não nos afundar pela dor que a gente imagina na Ucrânia hoje. A gente emite, mas não absorve, porque senão a gente não se torna um trabalhador forte. O trabalhador de fé é firme, forte. Então não se deixe contaminar. Mantenha-se na luz e vibre à distância. Mande muita luz, muita lucidez
para todos, muita fé, muita tranquilidade, enfim, tudo que você quiser emanar, envie, mas não absorva. Continue sustentando-se na força, na fé, na certeza de que a Ucrânia não está abandonada. Jesus está lá. Jesus está lá. Então vamos confiar nisso e alinhar com Jesus para atuar no melhor bem que a gente puder. Ok? Eu falo isso porque na outra guerra que teve eu fiquei mal pra caramba, custei a dissociar das dores. Então vamos nos manter assim, firmes. Um super beijo,